Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Gente, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o Monte do Templo, tá? O Monte do Templo, né, em que a mídia, né, tem dito que é o grande algoz, o grande problema, né, o grande vilão de toda essa situação, de todo esse conflito que aconteceu entre o Hamas e Israel, né? Não foi entre a Palestina e o Israel, foi entre o Hamas e o Israel, né? Hoje eu ouvi até um comentarista dizer que Israel tem tudo nas mãos para acabar com esse conflito, basta entregar o monte do templo para a Palestina. Só que esse cidadão ele se esquece que o Hamas também está reivindicando Tel Aviv, né? Ou seja, né? Entrega hoje o monte do templo, amanhã entrega Tel Aviv, daqui a pouco devolve Jerusalém e, enfim, acabou, né? É complicado, né? É bem complicado. Vamos lá, Jéssica, por que aconteceu todo esse conflito e por que fala-se tanto do monte do templo? O conflito, como vocês sabem, aconteceu porque no dia de comemoração, né, da libertação e do retorno de Jerusalém para o povo de Israel, para os judeus, o Hamas começou os ataques contra Israel, né? E o que ele dizia, o que ele falava era, olha, vocês têm até 6 horas da tarde para desocupar o monte do templo. Só que é uma coisa assim meio que impossível, né, dos judeus e de Israel acatar. Por quê? Porque o monte do templo, ele é administrado pela Jordânia. Ele é administrado pela Jordânia, não por Israel. Tanto é que, embora o Monte do Templo pertença a Israel, porque faz parte da cidade antiga de Jerusalém, né? Embora pertença a Israel, Israel falou assim: não, olha, quer saber de uma coisa? A gente não quer conflito, nós não queremos mais provocações, nós não queremos mais problemas, então, olha, Jordânia, administra aí o Monte do Templo. Tanto é que quem administra o Monte do Templo é uma fundação chamada Vakif, que é uma fundação muçulmana. Só para vocês perceberem como Israel realmente não quer problema e não quer conflito no que se refere ao Monte do Templo, tá? Então, é importante a gente salientar aqui. O Monte do Templo, embora ele pertença a Israel, a administração, quem cuida é a Jordânia. Pra vocês terem uma ideia, o próprio Israel proibiu os judeus de orarem no Monte do Templo. Entende? Até porque alguns deles também têm receio de pisar ali na região, porque era a região onde ficava o Templo de Salomão. Vocês devem saber da história, que havia o Templo de Salomão, que ele foi destruído, depois foi reconstruído o Templo de Zorobabel, né, que foi reformado por Herodes, né, porque quando era o templo de Zorobabel, ele era um templo mais simples. Então Herodes, querendo fazer uma amizade ali com os judeus, aquela coisa toda, foi e deu uma reformadinha no templo, tá? Então, a única parede que restou desde a época em que o templo era o templo de Salomão foi aquele muro das lamentações. Então ele resistiu à demolição no tempo em que ele era o templo de Salomão e depois resistiu a demolição quando ele era já um templo de Herodes. Então, aquele muro, ele resistiu a 2 demolições. Por isso que é um lugar de oração sagrada. É o primeiro lugar sagrado de oração dos judeus é o Muro das Lamentações, né? Então, voltando ao monte do templo, o monte do templo, ele é sagrado para os judeus. Por que ele é sagrado para os judeus? Ele é sagrado para os judeus porque os judeus acreditam que naquela região Deus tenha criado Adão e Eva. Além disso, eles acreditam que naquela região
tenha sido o local onde Abraão começou ali o preparo do sacrifício de Isaque. Sabe aquela passagem na Bíblia em que Deus pede a Abraão seu único filho, Abraão sobe ao monte e faz o preparo ali para sacrificar Isaque, seu único filho, e Deus grita dos céus e fala: não machuque o menino. Já tomei prova de que você é fiel a mim. Preparei um novilho, olhe para local X e tal, o novilho estará ali. E o novilho apareceu e ali tanto o filho quanto o pai Abraão, tanto Isaque quanto Abraão, fizeram um sacrifício daquele novilho que Deus preparou para o Altíssimo. E ele também, né, é sagrado para os muçulmanos, porque os muçulmanos acreditam que ali Abraão teria feito o sacrifício de Ismael e não de Isaque, né, que seria mais ou menos a mesma história, só que no lugar seria Ismael. Para os cristãos é sagrado porque o cristianismo advém do judaísmo, né? Então você já tem uma noção do porquê que para eles é sagrado aquela região, né? Porque para essas três religiões é um lugar sagrado, né? Então quando a gente fala de Monte do Templo, a gente fala de um lugar que é importante para todos eles, né? Só que diferente de Israel, o Hamas ele não quer dividir. Os muçulmanos extremistas, é importante a gente salientar aqui, os muçulmanos extremistas, eles não querem dividir, entende? Tanto é que Israel falou, olha, a gente abre mão da administração do Monte do Templo, fica para a Jordânia colocou ali a fundação Waqif para administrar, uma fundação muçulmana, a gente não quer conflito. Então, quando um comentarista fala em rede nacional que o conflito poderia ter acabado por uma simples ação de Israel, ele está sendo muito, mas muito mentiroso e tendencioso. Não é verdade? Porque, na verdade, o que Israel poderia fazer, ela já fez, né? E embora a ONU já tenha declarado que o Monte do Templo nada tem a ver com a história dos judeus, a gente sabe que é mentira. É importante para eles. Eles acreditam que ali teria sido feito a criação de Adão e Eva, ter acontecido o sacrifício de Isaque, a iniciação do sacrifício de Isaque, que foi interrompida por Deus. A gente tem que falar a verdade. E a verdade é essa. A verdade é essa. A verdade é que o Monte do Templo é importante para todos, né? Que pertence a Israel, mas que Israel abriu mão da administração para a Jordânia, justamente para evitar conflito, tá? Inclusive no vídeo que eu falo sobre a questão, né, do porquê começou essa guerra entre o Hamas e Israel, eu falo que o Monte do Templo pertence à Jordânia, mas na verdade eu estava querendo dizer que a administração do Monte do Templo pertence à Jordânia, né? O Monte do Templo pertence a Israel, mas Israel abriu mão da administração e entregou para a Jordânia, e é um lugar que 90% das pessoas que circulam ali são muçulmanos. Os judeus são proibidos de orar naquele lugar, justamente para que não haja conflito. Tá bom? Então, essa é a explicação, para vocês entenderem um pouquinho qual é a questão toda em volta do Monte do Templo. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.